Hello, oi, sou missionário Danny das igrejas gerados pela Graça em Curitiba e Four Rivers Church em Marshall, Missouri, nos Estados Unidos. Sou missionário internacional morando nos Estados Unidos. Sou norte-americano. Minha esposa e meu filho são brasileiros. Eu morei em Curitiba mais de 5 anos, visitei o Brasil mais de 10 anos, fazendo ministério na América Latina, no Brasil, México, ao mundo inteiro, desde que eu tinha 16 anos. Hoje, eu quero conversar sobre alguma coisa eu chamo a graça falsa. A graça falsa, ou false grace. Nos Estados Unidos há movimento crescendo rápido. Movimento não somente nas igrejas tradicionais batistas, mas também pentecostais, Assembleia de Deus e igrejas sem denominação, sem placa. Esta ideia é que a igreja não deve julgar outros. E quando eu falo do julgar, eu estou falando sobre ensinar ou pregar o evangelho ou gospel para o mundo ou para irmãos vivendo pela carne ou ficando presa no pecado. E desculpe, português, meu português não é 100%. Eu estou ainda aprendendo, praticando e espero dia vou falar sem problema nenhuma, né? Vamos ler em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgaram, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usado para medir vocês. Não, se nós lemos isto e parar lá, podemos entender que não devemos julgar outros. E estamos escutando e ouvindo isto nos Estados Unidos, que esse movimento aceita todo mundo e aceita a vida deles, aceita o pecado deles e tem muitas maneiras que a gente pode ir para o céu. Jesus Cristo é Senhor entre muitos, Salvador entre muitos salvadores. E agora, quando alguém entra na igreja, não prega contra o pecado, ou obras de carne, ou o trabalho do inimigo, mas sim uma mensagem que a gente sente-se bem, feliz, uma mensagem sobre riqueza, cura e recebendo dinheiro e prosperidade, mas não contra o pecado. E a gente que prega isso usa Mateus capítulo 7, versículo 1, pode dizer, não devemos julgar outros. Eu estava pregando a casamento gay, o homossexualismo.
para irmão, falando assim, não podemos aceitar essa vida na igreja. A pessoa sim, mas essa pessoa precisa mudar. E essa pessoa com quem eu estava conversando falou, irmão, Pastor Danny, Mateus 7:1 fala que não podemos julgar outros. Eu falei, mas não sou julgando e condenando para o inferno. E não seja boa se eu pregar, aceita esta vida, aceita o homossexualismo e não prega contra isso e deixa a gente ir para o inferno. Isso não é o evangelho. Então, eu estava escutando e ouvindo isto muito. A igreja está mudando, conformando na cultura de hoje, o mundo de hoje, ao invés que o mundo está seja mudado pela palavra, pela igreja, pelo Espírito Santo através da igreja. Então eu estava orando e pensando, poxa, Mateus 7:1, quase todo mundo está falando e citando, né? Crentes e pessoas que estão de mundo, que não são crentes, não são cristãos, não, todo mundo. Talvez igual to João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Vamos, gente, conversar sobre isto. Não quero que seja claro e bem entendido que não estou falando que devemos julgar e condenar. Romanos 8:1, não há condenação em Cristo. Mas eu estou falando que devemos julgar no sentido de examinar-se e verificar-se os frutos e a vida dos outros e pregar para ensinar, para mostrar e falar a verdade. E na verdade, João 17, versículo 17 é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Não quero que seja bem entendido, tá bom? Se lemos a Bíblia, nos Salmos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, entendemos que devemos julgar ou examinar-se. Vamos entender Mateus 7:1 em contexto é com capítulo 6. Jesus está ensinando a gente, ao povo, sobre hipocritas, tá bom? Então, lemos em versículo 2, 5 e 17, 3 coisas que Jesus está nos avisando e nos ensinando quando damos para Deus e os pobres, quando esmolando, não faça como hipócritas, ou como a gente olha para mim. Eu não estou dando pelo Espírito, mas pela carne, quando eu faço isso. Então Jesus não fala, não dá como isto. No versículo 5, vamos ler sobre oração. Oração certo e não oração como uma hipocrita, né? Oração
para a atenção e para a estatura e para glórias próprias e não para Deus. Não vimos sobre jejum em versículo 16, mas uma vez Jesus está ensinando a gente não jejuar como hipocrita que gosta de jejuar como show, né? Como olhe para mim, eu estou jejuando e esta pessoa está recebendo a glória de Deus para eles mesmos, não para a glória de Deus. Então, lemos em versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, entramos no capítulo 7, versículo 1. Tá bom? Jesus fala, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgaram, vocês são julgados, e a medida que usaram também será usado pela medida você. Entendeu? A crente que quer aceitar qualquer vida, estilo de vida, uma vida com pecado, a vida da obra de carne, então usa esta vida. Esse versículo pode dizer, não julgue. Não julgue. Jesus não falou isto, tá bom? Jesus falou em versículo 16, você os reconhecerão por seus frutos. We will recognize by the fruit. Tá bom? Então, podemos examinar e julgar com justiça e com o Espírito Santo, mais uma vez, não para condenar, não para dizer, você está menos do que mim, mas sim para mostrar e verificar a frutos ou obras da gente que está vivendo nesta sociedade hoje, tá bom? Não. Agora, vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que sabem que nós não fomos reprovados. Entendeu? Nós precisamos examinar-se nós mesmos e outras pessoas. Isso é julgamento justo ou julgamento pelo Espírito Santo. Tá bom? Jesus não estava falando não julgar ou examinar, mas sim devemos fazer isto. E verificar a frutos e a obras, entendeu? A gente não vai para o céu com Jesus se está vivendo uma vida de pecado, vivendo pela carne, e
vindo contra a Bíblia, entendeu? Neste mundo hoje, todo mundo vai para o céu. Quem vai para o inferno? A igreja está ensinando e pregando que todo mundo pode ir para o céu. Jesus Cristo não é o único caminho para o céu. Ele não é o único Salvador. Ele está uma maneira e caminho entre outras. Não estou falando contra isto. Não, Pedro falou em 1 Pedro 4:17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Entendemos? So, vemos o Paulo falou em 1 Coríntios 3, versículo 5, sobre examinar-se que nós estamos na fé. Então, vamos verificar, examinar os frutos e verificar que somos na fé, que significa somos salvos. Somos salvos e indo para o céu. Tá bom? Jesus não falou no Mateus 7, versículo 1. Não preciso julgar outras. Não, preciso examinar-se e examinar outras. Preciso saber a verdade. Tá bom? Não, Pedro falou, esse julgamento justo ou julgamento do Espírito começar dentro de nós, da igreja de Cristo. Então, Jesus, em contexto com capítulo 6 de Mateus, ele disse, não julgar como um hipocrita, né? Não julgar como alguém que fala sobre os pecados de outros, mas não sobre nós mesmos, né? Não, Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, 28 e versículo 33 sobre a Santa Ceia, que nós devemos examinar-se antes de tomar no Santa Ceia do Senhor. Ele fala que muitos morrem porque não estão prontos. Então, gente, não é fácil pregar contra a vida de pecado e obra da carne no mundo hoje. Sempre enfrenta alguém falando sobre não julgam outras, né? Não vamos fazer muitas amizades do mundo pregando a verdade, mas a igreja hoje não pode mudar o evangelho, só ser gostados, somente ter mais amigos do mundo. Não, só é um evangelho, gospel, caminho para o céu é Jesus Cristo, o que ele falou na cruz de Calvário, gente. Em cima há inferno e céu, e não todo mundo vai para o céu. Não, vamos ler em Galatas 5, obras da carne, que já está pregado muito na igreja de Cristo, que está seriamente buscando de Deus. Vou começar em versículo 19. Ora,
As obras de carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza e libertinação, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo falou através, o Espírito Santo falou através de Paulo que pessoas com obras de carnes não vai para o céu. Ele fala em Romanos 14:23 que qualquer coisa não é de fé é pecado. Ele fala que andando pelo carne não vamos agradecer Deus, entendemos? E ele avertiu para nós sobre as obras de carnes também, em 1 Coríntios 6, 9 por 10, e 1 Coríntios 12, 20, e Romanos, leia em Romanos 1, Romanos 8, Romanos 4, leia tudo no Novo Testamento conforme a palavra de Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo, os profetas de Antigo Testamento. A gente vamos falar sério. Jesus Cristo foi crucificado, né? O mundo odiava Jesus Cristo. Ele foi crucificado em nosso lugar. Pensa, os discípulos e os apóstolos foram matados, crucificados, espancados, foi colocar no fogo e muitas outras, por pregando o evangelho verdade, não por fazendo amizade com pessoas vivendo uma vida que não agrada a Deus, que não são vidas que não são santas. Jesus Cristo morreu para nós, em nosso lugar. Isso é o Evangelho, para que nós podemos viver como Jesus Cristo, ser transformados no mundo hoje. Quando ouvimos que qualquer pessoa ou qualquer vida pode ir para o céu, isso não é verdade, gente. E como eu disse antes, não estou julgando para condenar, mas ensinar, gente. Leia Gálatas, difícil palavra, desculpe, 5, tá bom? Leia a Bíblia. Mas precisamos pregar o Evangelho e a graça verdade. A graça verdade fala, isso é pecado. Não todo mundo vai para o céu. Mas temos um Salvador que morreu em nosso lugar, que perdoou todos os nossos pecados, que nos limpou. E hoje, pelo Espírito Santo, andando pelo Espírito Santo, podemos viver uma vida santa, viver em santidade, agradecendo a Deus por tudo em nossa vida. Gente, eu falo isso com amor. Efésios 4,
15, 4:15 diz: falar a verdade com amor. A verdade vai libertar, gente. Vai. Não uma mentira. Não podemos falar uma gospel falso sobre uma graça falsa. Só precisamos e devemos falar e pregar o Evangelho de Cristo que há 2000 anos atrás, através do Espírito Santo, usando bocas das apóstolos e discípulos, até o começo do mundo, através dos profetas de Deus. Entendeu, gente? O mesmo gospel que veio pelo Espírito Santo, através da boca de Paulo, e Pedro e Tiago. O mundo matou eles por pregar a verdade. E hoje queremos fazer amizade? Não. Deus livre de nós dessa graça falsa. Então, prega o que está neste livro, a Bíblia. Prega o Evangelho verdade e não é julgar para condenar, mas para pregar e ensinar a verdade que liberta, onde o Espírito Santo há a liberdade, onde nós pregamos a palavra de Deus, a salvação, a libertação, a cura em nome de Jesus Cristo. Gente, não é fácil pregar por todo o mundo, mas não temos chama de Deus, gospel que está poderoso, que muda e transforma as vidas em nosso redor, que transforma nossa vida, gente. E precisamos ficar ficando fiel a Deus, ficando na fé, ficando na verdade, pregando a verdade e o Evangelho de Cristo, sem parando para que não ofender. Gente, não valeu ser amigo que não fala a verdade e deixa alguém ir para o inferno. A Bíblia é a verdade. Bom, mais uma vez, eu não estou falando para condenar, mas libertar, para curar e para salvar. Gente, é verdade, não podemos aceitar todos os estilos de vida na igreja. Aceitamos a pessoas, sim, em pregar e ensinar a verdade, sim. Isso é Gálatas 6, né? Falarmos a verdade com amor, sim, mas não podemos mudar o evangelho fora de amor. Isso não é amor, tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por tudo. Nos fortalecer e mudar e transformar, Lord, Senhor. Nos limpa pelo sangue de Jesus e nos santificar pelo Espírito Santo, que crescemos todos os dias na semelhança de Cristo, na imagem de Cristo, com o poder do Espírito Santo, com todos os dons deles operando em nossa vida, transformando o órgão mighty. O Senhor poderoso, o Shandakanai, o Senhor dá poder e fogo e
sua ousadia para pregar a verdade no mundo, que não receba de você, não receba sua palavra. Ó Senhor Jesus Cristo, toque nós agora. Oh, aleluia, aleluia, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do Espírito Santo e nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e nosso Senhor Jesus Cristo e grande amor de Deus e de Cristo enche suas vidas, minha vida, a vida do corpo de Cristo universal no mundo inteiro, agora e para sempre, em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, pode seguir eu no Facebook, no meu site www.missionarydanny.us. Meu nome é Danny, Hawkins, tá bom? Então, bom, também olhe para o site da minha igreja no Brasil, no Facebook, Gerados pela Graça, com o pastor Carlinhos, José Carlos Batista e tudo missionários lá, tá bom, gente? E o site da minha igreja nos Estados Unidos, Four Rivers Church, pode achar no WhatsApp, pelo Gerados, que envia mensagens todos os dias para mais de 10.000 pessoas. E, gente, se você está vivendo uma vida preso com pecado pela carne, entre em contato comigo no Facebook, no meu site, a Igreja Gerados pela Graça em Curitiba e demais locais, tá bom? Nós podemos orar e orar juntos, orar por você. E, gente, se você escreve para mim, eu vou sempre responder pessoalmente. Meu e-mail é danny@ifnm-connections.com. God bless, Deus te abençoe, amo vocês. Amém.